Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, amor e caridade. Sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentar meu querido amigo, grande irmão, Richard. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, meu amigo. Cumprimentar também os nossos amigos internautas, que agora também podem estar nos assistindo. Aqui os nossos estudos e palestras são gravados e disponibilizados aí no YouTube, para que as pessoas possam acompanhar aí, né, em diversos locais aqui, dos diversos estados, inclusive em outros países. Então, a vocês o nosso agradecimento e o nosso abraço fraterno. Como foi colocado, nosso estudo que antecede a palestra é um estudo de perguntas e respostas. O tema é livre, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, nossos voluntários estão nas laterais e estaremos aqui respondendo a todas elas. Já temos várias aqui que já foram feitas, e nós vamos começar com uma aqui que nos chega. E a pessoa fala o seguinte: estou vindo a essa casa há pouco tempo e estou gostando muito. Que bom. E já mudei muito a minha forma de agir. Que ótimo. E sei que os sofrimentos e problemas é culpa minha mesmo, dos erros passados. Mas se eu mudar agora, as coisas podem melhorar? Ou vou ter que pagar pelos meus erros o resto da vida? Bom, meu amigo ou minha amiga, deixa eu falar para você. Que bom que está gostando e que bom que já mudou a sua forma de agir depois que conheceu a doutrina espírita. Isso é de fundamental importância, porque esse é um dos objetivos da doutrina espírita, nos ensinar, sim, né, como funcionam as questões espirituais, mas principalmente que nós estamos aqui nessa nossa etapa dessa nossa vida, nessa reencarnação, para nos melhorarmos. Esse é o processo, para que nós possamos modificar, acabar com os nossos, né, ou pelo menos tentar acabar com eles, né, com os nossos erros, com os nossos defeitos. E a doutrina vem nos ensinar também os motivos do porquê estarmos passando por situações tão difíceis, como, né, nosso amigo ou nossa amiga coloca aqui para nós aqui, que realmente aqui são erros, culpa minha mesmo dos erros passados. Olha só. Quem nos ensina isso também é Paulo, o grande apóstolo, quando escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, quando ele fala: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a verdade. Se hoje estamos passando por situações muito difíceis, se hoje estamos aqui, a nossa vida é um verdadeiro espinhos, por que será? Porque plantamos espinhos. Quer colher flores? Plante flores. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa é a verdade, meus queridos. Colhemos hoje o que plantamos no passado. Mas aqui ele fala assim também, né? Se eu mudar agora, se as coisas podem melhorar, ou vou ter que pagar pelos meus erros o resto da vida. Olha, a gente não tem que pagar, tem que acabar com esse negócio. O espiritismo tem algumas pessoas que falam assim: eu estou aqui pagando os meus erros do passado, estou resgatando os meus débitos do passado, como se Deus estivesse nos cobrando, como se Deus estivesse nos punindo. Jamais. Deus é bom, misericordioso, maravilhoso. E Deus, olha só, Ele não nos pune, Deus nos dá oportunidades de nos melhorarmos. Agora existe uma lei de ação e reação, causa e efeito. Se estamos passando por situações, são problemas que nós mesmos causamos, não é Deus que está nos punindo, não. Mas mesmo essas situações que estamos passando, são grandes oportunidades que nós temos de nos melhorarmos. Olha só. E aí, nós estamos aqui nessa reencarnação, é para isso mesmo, meus queridos, para nos melhorarmos. E se melhorarmos agora, então, eu posso melhorar a minha vida? Ou vou continuar, entre aspas, pagando aqui, como ele diz aqui, ou ela diz, tá certo? Não, olha só. Muitas pessoas chegam aqui e falam assim, que começam a estudar e vê ali a questão da lei de causa e efeito, ação e reação, não é? E aí vê então aqui que, se eu estou passando por isso é porque eu também fui uma pessoa muito má no passado, eu devo ter jogado pedra na cruz, com certeza, né? Nós todos aqui, o fato de estarmos reencarnados é que a gente não teve uma reencarnação muito boa no passado. E quem nos conta isso é a própria história da humanidade. Aprendemos isso nas aulas de história. Há não muito tempo atrás, o que a gente fazia com os escravos, por exemplo? A gente era bárbaro e cruel. Hoje as coisas estão melhorando. Tem muita injustiça social ainda, mas não como naquela época. Então nós estamos aqui para nos melhorarmos, sim.
E é claro que existe também um ditado muito importante que fala: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas então, se eu posso aprender pelo amor, não há necessidade de eu sofrer. Porque qual é o objetivo da reencarnação? É eu me reeducar. A reencarnação é para isso, meus queridos. É como um aluno que não foi muito bem numa matéria, na escola, e aí na minha época, né, Richard, a gente tomava bomba. Aí você tomou bomba, vai ter que repetir o ano. É assim, a reencarnação é isso. A gente tomou bomba e vai ter que repetir quantas vezes for necessário. Mas nós podemos melhorar isso? Podemos. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas então quer dizer que se eu fui muito ruim agora, essa vida agora, fazer o quê, né? E eu também tenho que aceitar. Tem que ser resignado, que eu não posso nem reclamar. Fazer o quê, né? Quem mandou eu ter aprontado no passado? Agora é o meu destino, né? Está aí, essa programação do meu destino. Tem que sentar ali na beira do calçado e chorar as mágoas. Não, olha só. Às vezes as pessoas falam: mas você pode mudar. Mas como eu posso mudar? Não tenho destino. Eu não venho para passar por aquela situação. Sim, você vem programado, sim. A sua reencarnação é toda programada. A gente vai ver isso nas obras de André Luiz, lá de Segismundo, por exemplo, e tantas outras, que a gente vem com a programação para passar por aquela situação. Aí as pessoas falam assim: então, Sérgio, já não tem a programação, não tem um destino? Tem. Existe um destino? Existe. Ele não está traçado? Sim, ele está traçado. Existe um destino e ele está traçado. Então, mas ele não é definitivo. Olha só que coisa maravilhosa, meus queridos. Existe um destino, ele está traçado, mas não é definitivo. Nós podemos mudar o nosso destino para melhor ou para pior, dependendo do quê? Dos nossos atos, das nossas ações. Aí entra o nosso livre-arbítrio, que Deus respeita. Eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, mas eu sou responsável pelos meus atos. Então eu posso mudar, sim, essa programação. Eu posso melhorar essas questões. Como eu disse, se a gente está aprendendo pelo amor, não há necessidade mais do sofrimento. E quem nos ensina isso é um grande espírito, de grande escola, chamado Hamed. Tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, meus queridos amigos, chama-se O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditado por Hamed ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. E na sua lição primeira, intitulada Reprogramação, Hamed vem nos dar uma aula sobre isso, que nós podemos mudar a nossa vida, mudar o nosso destino. Olha só que coisa maravilhosa. Leiam esse livro, leiam em especial essa lição Reprogramação e vocês vão ver. E nessa lição, salvo engano, ele fala assim, dessa forma: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele ainda fala assim: tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. E ainda fala assim: portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E ele finaliza assim: reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Olha só, e é isso, meus queridos. Eu quero sugerir aqui uma palestra da minha autoria, que está aí no YouTube também, depois assista, chama-se Agradecimento. Então, depois assistam essa palestra, acredito que vão gostar bastante, vai melhorar muito a nossa vida e a nossa forma de enxergar aqui todas essas provas e expiações que passamos. Boa noite. Eu ouvi o Sérgio falar, né? Está até decorando as partes dos livros, né? Um dia a gente chega lá. Falando bonito, viu? Chegou uma pergunta que é: como o espírito enfrenta a cremação e o que o espiritismo orienta? As obras nos trazem que nós temos o tempo terreno nosso, ele é definido por nós mesmos.
né? Antes de nós reencarnarmos, nós precisamos, assim, então, definir o nosso plano reencarnatório, que é no qual nós, de acordo com as necessidades evolutivas de aprendizado, nós, assim, então, vamos ali prever aquilo que nós necessitamos experimentar aqui neste plano terreno. Como o Sérgio falou muito bem, em detrimento disso, nós também criamos afinidades ou desafinidades com outras almas. E aqui é um ponto de encontro, né? Um ponto de nós podermos ter a oportunidade de acertar, de corrigir, de aprender. Em detrimento disso, nós conseguimos ter uma previsão do tempo necessário que nós precisamos estar aqui no plano terreno. E para isso que define, né, o tempo do nosso corpo físico. Que o nosso corpo físico é simplesmente uma veste temporária. Eu gosto de dizer que é um uniforme que nós temos que usar para estarmos nessa escola terrena e aqui aproveitarmos as oportunidades de aprendizado. Em detrimento disso, a forma como nós lidamos com o nosso corpo físico, nós cuidamos dele, ele pode conseguir chegar ao final do tempo estabelecido, ou ele pode se deteriorar antes. Eu brinco, eu falo que o nosso carrinho, que é esse corpo físico, ele pode fundir o motor antes. Dependendo dos nossos hábitos alimentares, das nossos hábitos de vida, nós podemos deteriorar antes esse corpo físico. E a quantidade de tempo, de fluido vital, de tudo, ela é a somatória que vai nos proporcionar a chegada até o final. E aí nós podemos ter, que as obras nos trazem, até o chamado suicídio inconsciente, que é quando nós atentamos contra o nosso corpo físico. Por exemplo, se nós nos enveredarmos aí no plano terreno pelos vícios, da droga, do álcool, do tabaco, isso, nós sabemos que isso vai deteriorar o nosso corpo físico, ele vai se decompor mais cedo. E vai chegar um momento que não vai ter jeito mais. A espiritualidade até tem trazido recentemente que praticamente hoje é muito raro até a gente falar de suicídio inconsciente, porque nós temos tanto acesso a tantas informações hoje que é muito difícil de ter alguém que não sabe que aquilo que ele está fazendo contra o próprio corpo físico está lesionando, está ali prejudicando o corpo físico. Mas, enfim, por que eu tenho falado dessa trajetória? Porque nós podemos, assim, desencarnar antes, em detrimento disso. E a espiritualidade até traz um alerta que ela fala que a grande maioria de nós vamos desencarnar umas horas antes, uns dias. Aí se começa a ser semanas e meses, aí já fica mais preocupante. Porque é a forma que nós estamos vivendo no plano terreno. Aí também entra a questão da importância, até da preservação do meio ambiente, a nossa relação com o meio ambiente, com os animais, a questão do consumismo desenfreado. Isso, mesmo que nós não estejamos atentando diretamente contra o nosso corpo físico, o ambiente que nós também não conservamos e não protegemos vai acabar prejudicando o nosso corpo físico também. Então, é como o Sérgio falou, ação e reação. Então, quando chega a questão do desenlace do corpo físico, deixa-se muito claro que a forma como que nós vamos nos desprender desse corpo físico, ela vai depender muito dessa simbiose, dessa interação que nós temos com ele. Esse espírito que está aqui encarnado, ou seja, ele está dentro deste invólucro de carne, quando esse invólucro de carne não permite mais, não dá condições mais desse espírito aqui estar, ele vai então sair, ele vai retornar para o plano espiritual dentro do seu corpo perispiritual, que a gente chama de desencarnar, que é quando a gente se desprende do corpo físico. Só que, se nós não cuidamos do corpo físico, fizemos ele se deteriorar precocemente, ele vai se decompor, ele vai chegar ao final não conseguindo, mas nós podemos ficar presos a ele em detrimento do próprio fluido vital, dos laços que nos ligam ao corpo físico.
E isso pode ser que, de acordo com o nosso nível de esclarecimento, de elevação moral e espiritual, nós não consigamos nos desprender em detrimento desse desenlace precoce. E, dependendo do nosso estado mental, nós podemos ficar atrelados ao corpo físico e também às dores, às máculas terrenas, e isso nos provocar uma experiência muito dolorosa de estar ali ainda registrando e acompanhando a finalização, a decomposição do corpo físico. E aí, quando nós falamos da cremação, o que as obras nos trazem? Essa reflexão. Será que nós podemos garantir que nós já temos o desprendimento suficiente para, quando o corpo físico finalizar, nós não estarmos mais ligados a ele de forma alguma e não registrarmos esta forma de finalizar, né, que é a cremação do corpo físico? E aí tem uma parte, um caso que é do Chico Xavier, que ele traz, que ele tinha uma amiga muito querida de São Paulo, que ela realmente, ela é uma pessoa que tinha posses, uma pessoa que se dedicou à caridade, a ajudar. Ela vivia em Uberaba, ajudando o Chico lá nas obras de caridade, uma pessoa que trabalhou muito em seu esclarecimento, sua evolução espiritual, e ela veio a falecer. E aí, o Chico, né, ficou muito sentido com o desencarne dela, e no dia que haveria o sepultamento, o Chico ficou sabendo que a família tinha definido que ela seria cremada. E olha que nós estamos falando de um espírito que teve uma trajetória exemplar aqui. Aí o Chico ficou preocupado com isso, de rebater sobre ela de alguma forma. E aí o Emmanuel permitiu o Chico, em desdobramento, a levá-lo no plano espiritual. Ela já estava acolhida numa enfermaria, numa coluna espiritual, se recuperando, né, do desencarne. E ela já não estava ligada, presa diretamente aqui. Só que aí o Chico narra que foram entrando no quarto vários espíritos que eram de alta envergadura espiritual, que eram espíritos iluminados, e que ele achou aquilo bonito, e que eles começaram a circundar, né, formar um círculo ao entorno do leito onde que ela estava. E o Chico achou interessante, falou, mas aí que o Emmanuel falou, aguarde. E que eles formaram, né, deram as mãos e abaixaram sobre ela, formando uma espécie de um escudo magnético para protegê-la. Neste exato momento, o Chico relata que desce sobre ela como se fosse um raio. E aqueles espíritos que estavam formando aquele escudo, eles conseguem refratar aquela energia e protegê-la para que ela não sofresse um impacto. E depois o Chico ficou encabulado e perguntou, né, mas o que é que aconteceu aqui? Aí o Emmanuel fala para ele, neste exato momento ocorreu a cremação do corpo físico dela no plano terreno. E ela já estava acolhida. E mesmo o que ocorre com o corpo físico repercutiu sobre ela lá. Não é possível, né, que a gente fica tanto tempo dentro dessa casinha, depois que a gente sai dela, a gente ainda vai continuar tendo uma ligação com ela até ela acabar, né? Veio do pó voltará. Aí o Chico traz essa narrativa que o Emmanuel proporciona para nós refletirmos sobre isso. Então há, né, conceitos que falam que se espere 3 dias para poder cremar, algumas orientações nesse sentido, para que dê tempo para que o espírito realmente tenha se finalizado o desenlace, né? Mas então cabe essa reflexão para a gente sobre a cremação. Muito bem. Pergunta que nos chega aqui de hoje, a pessoa fala assim, olá,
Tem sido incrível para mim participar do centro. Obrigada. Por nada. Minha dúvida é, irmãos desencarnados podem nos pedir ajuda ou fazer contato mesmo que não saibamos lidar? Com certeza, sim. Na verdade, estamos constantemente rodeados de espíritos, de todas as naturezas. Bons amigos espirituais, não é? Mas também aqueles que estão ligados a nós por desafetos do passado. E aí vem nos ensinar também Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão de número 459, quando Kardec pergunta para os espíritos assim, os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E os espíritos respondem assim, muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem, olha só. E nós estamos constantemente rodeados de espíritos. Primeiro, o que é um espírito? Nós espíritas já sabemos, ou pelo menos deveríamos saber. O que é um espírito? Um espírito somos nós mesmos. Não muda absolutamente nada. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Meu corpinho vai ser enterrado e eu, enquanto espírito, sairei desse corpo, né, e continuarei saindo do meu ser. Por isso que nós falamos desencarnar. Serei o mesmo Sérgio, tá certo? Então, não muda absolutamente nada, tá certo? Eu vou ficar lembrando, né, dos meus entes queridos, dos meus parentes, dos meus amigos, enfim, dos meus entes queridos, não vai mudar absolutamente nada, tá certo? Bom, e aí eles podem vir nos contactar, sim, pedindo ajuda, por exemplo. Pode acontecer, sim, tá certo? De nos pedir ajuda, mesmo sem saber. Como foi colocado aqui, tem espírito às vezes que não sabe nem que morreu. Essa é a verdade. E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque isso nós conversamos, eu, né, Richard, que também é médium, nós conversamos nas nossas reuniões mediúnicas, conversando com os espíritos, igualzinho eu estou conversando com vocês aqui, ó, de uma forma muito tranquila, muito natural. Não muda absolutamente nada, tá certo? E às vezes a pessoa fica perturbada. Às vezes um ente querido, que fica apegado, não só ao corpo físico, mas apegado aos bens materiais, apegado à casa, apegado às coisas, enfim, né? Isso tudo pode acontecer. Então, o que fazer? Oração, meus queridos. Se você sente aí alguma situação, né? Deixa eu mudar aqui. Sim. Então, o que acontece? Não mudando o microfone aqui para ver se melhora aqui essa questão aqui, tá certo? Então, o que acontece, meus queridos? Os nossos amigos, os nossos entes queridos, podem estar conosco, podem continuar vindo aí a nos procurar no nosso lar, pode procurar ali desafetos também, que são os chamados processos obsessivos, tá certo? Então, o que fazer sempre? Oração, evangelho no lar. E se está sentindo a presença de alguém ali, alguma situação, vem aqui na casa, peça para fazer o acolhimento fraterno, para que você possa receber ajuda e, consequentemente, ajudar a esse espírito que, porventura, esteja nos acompanhando, tá certo? Os espíritos podem influenciar até nos aparelhos, né? Falando com o Sérgio. Como não me envolver energeticamente com tantas notícias ruins vindo da política a cada dia? E ao fazer determinadas visitas, me sinto sem ânimo, sem energia e com pensamentos negativos. Será que sou médium? O que fazer para me proteger? Eu gosto de falar que nós somos pilhas vivas, né? Nós produzimos emanações energéticas vibratórias, que até através da vidência nós registramos o campo áurico das pessoas, que nada mais é do que o resultado da emanação vibracional daquela pessoa. Uma pessoa que está com emanação vibratória, que é resultado desde a forma como ela lida com o próprio corpo físico, da alimentação, da questão dos pensamentos, da elevação de pensamentos, de condutas, dos ambientes aos quais ela convive, isso tudo define, né, a energia que aquela pessoa é portadora. Que pode ser uma energia positiva, né? Às vezes a gente até registra a áurea
uma energia mais expansiva, e até as cores que elas ressonam ali demonstram, né? Quais são as qualidades, os chakras envolvidos, ou também quando a gente sente, né, que parece uma vela apagando quando a pessoa ela está ali drenada vibracionalmente. Então, nós sabemos disso, as obras trazem claramente a questão dos processos obsessivos, ou mais popularmente conhecidos como vampirismo espiritual. O que é isso? Os indivíduos que têm diferenças de emanações vibratórias, eles sim podem influenciar uns sobre os outros. Eu, se não estou com uma energia boa, eu estou numa faixa vibratória mais baixa, se eu entro em contato com alguém que está portador de uma energia mais etérea, mais evoluída, essa pessoa pode acabar canalizando essa energia para mim, né? Eu posso sugar essa energia dela. Assim como também ao contrário. Se eu não estou bem vibracionalmente, a minha faixa vibratória ela já está baixa, e eu vou em ambientes cujo a energia daquele ambiente, as coisas que ocorrem ali, os pensamentos, são também de vibração mais densa, aquilo pode impregnar em mim e reduzir ainda mais a minha vibração. E aí, também sintonia com outras pessoas que estão com vibração mais baixa. Então, nós temos que pensar que sim, nós temos processos obsessivos de encarnados com encarnados. Eu vampirizo a vibração, a energia de um outro, ou ele vampiriza a minha. Eu posso ter processos obsessivos de encarnado com desencarnado. Eu fico obsediando um parente, um ente querido, que eu julgo que ele, por ter desencarnado, se tornou ou tem uma energia boa que possa me ajudar. E aí eu posso ficar obsediando, drenando e buscando isso, né? Seja através dos meus pensamentos, de evocações, de ficar ali conclamando para aquele outro. Ou também temos espíritos desencarnados que podem também obsediar espíritos encarnados. Espíritos que estão em estado de sofrimento, presos às suas próprias questões aqui no plano terreno, que não conseguem se desprender e seguir para o plano espiritual. Eles podem ficar aqui, como o Sérgio mesmo colocou, em estado de sofrimento, eles ficam até presos aos próprios entes queridos. Não quer dizer que eles estão querendo prejudicar os entes queridos, mas eles, por conflitos próprios, eles não querem, eles não aceitam o desencarne, não querem seguir para o plano espiritual e ficam presos aos seus familiares, mas ele já está numa outra condição. E se ele está com a vibração baixa, ele pode sim começar a drenar a vibração dos seus familiares, dos seus amigos, daqueles com os quais ele tinha convívio. Temos uma outra classificação de espíritos que já são aqueles que têm consciência, que são ditos espíritos trevosos, são espíritos que têm total consciência do estado, né, que eles estão desencarnados, mas que eles utilizam da sabedoria deles para planos realmente de vingativos, que querem prejudicar os seus desafetos aqui no plano terreno, com projetos de vingança, tudo, que também podem estar ali obsediando e fazendo com que os encarnados entrem nesse processo de esgotamento espiritual. Mas nós temos que evitar todos os ambientes, todas as pessoas. Se for possível, é recomendado, mas nem sempre é. Você imagina, se você trabalha no seu local de trabalho, tem um colega de trabalho que tem uma vibração mais densa, mais baixa, você não tem escolha a não ser trabalhar com ele. Então, como que você vai proceder? É você que tem que fortalecer. É você que tem que elevar-se espiritualmente, vibracionalmente, a ponto de ajudá-lo e que não permita que ele te drene, que ele te sugue, que ele influencie nas suas vibrações. Há determinados ambientes que podem ter uma vibração complicada, ruim,
Tem um ditado que a espiritualidade fala que eu gosto muito, que é: nós temos que saber entrar e sair dos ambientes da mesma forma. Nós não temos que entrar e levar nada de ruim que altere lá, e também não trazer nada de ruim que nos altere. E sim, temos que sempre buscar para nos restabelecer ambientes que tragam energias boas. A natureza, o movimento das águas, não é? Isso tudo traz energias boas, nos ajuda a nos recompor. Pessoas que têm energias boas, a prática da oração, da meditação, a prática da alimentação também, o que nós ingerimos influencia muito na nossa energia, na nossa vibração e no nosso pensamento. Aí falou que eu não consigo lidar com tanta notícia ruim da política. Nós temos que também ter um filtro, a nossa nutrição mental, se nós estamos preocupados com a nossa nutrição mental. Hoje nós estamos até preocupados com a nutrição do corpo físico, mas nós não prestamos atenção com a nossa nutrição mental. O que nós temos ouvido? O que nós temos assistido? Sobre o que nós temos falado? Isso tudo também influencia nas nossas vibrações. Mas e as notícias ruins? Você tem que ter uma peneira, você tem que pensar assim: esta notícia vai me servir para quê? Vai me ajudar em uma informação que para eu tomar mais cuidado com a minha segurança da minha família. Ok. Então busque um lugar onde que essa informação ela vem de uma forma mais sucinta que te traga isso. Agora, por que você fica na frente da televisão na hora do almoço assistindo programas que só trazem tragédia? É uma tragédia atrás da outra. E ali na hora da refeição, você está ali assistindo aquilo. É lógico que aquilo vai contaminar sua mente. Então nós temos que ter uma dosimetria aí e passar pelas peneiras. O que isso vai me servir ou o que eu posso ajudar nisso? Se a resposta é não, então já está te mostrando que você deve evitar. Busque programas que tragam notícias saudáveis, música saudável, pessoas saudáveis, ambientes saudáveis. Que aí a sua vibração vai melhorar. Nós estamos com a vibração das caixas de som. Teste. Bom, a pergunta que nos chega aqui é a seguinte. A pessoa fala assim: já pensei várias vezes em suicidar. Só não fiz porque me falaram que o sofrimento do suicida é muito grande. É isso mesmo? Porque não aguento mais viver nesta vida. Me ajudem, por favor. Olha, meu amigo, eu vou dizer para você o seguinte, e para todos nós que aqui nos encontramos, para os nossos amigos internautas: o suicídio, meus queridos, jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape, será uma porta. Jamais. O sofrimento de um suicida, eu não tenho como aqui explicar para vocês o que é. Eu falo para vocês com muita propriedade, porque nós conversamos, eu, Richard e tantos amigos nossos aqui, trabalhando na reunião mediúnica, com os espíritos que chegam ao plano espiritual e são trazidos depois de muito tempo de sofrimento às reuniões mediúnicas, suicidas. O sofrimento é inimaginável, meus queridos. Jamais é uma válvula de escape. Tem uma passagem que eu gosto muito de Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português e ele se suicidou com 2 tiros no peito, em Portugal. Tem uma praça lá que leva o nome dele. Isso está no livro No País da Luz e Martírio de um Suicida. E Antero de Quental, depois de muito tempo, ele trouxe uma comunicação. E eu quero falar para vocês aqui, meus queridos. Por que eu disse para vocês que eu não consigo aqui explicar para vocês e para o nosso amigo aqui o que é o sofrimento de um suicida? Não existe no meu vocabulário ou no vocabulário nosso, no nosso dicionário, uma palavra que seja sinônimo de sofrimento de suicida. De tão grande que é. Antero de Quental, depois de longo tempo de sofrimento, quando teve condições, então, de se manifestar numa reunião mediúnica, ele falou assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos
ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só. Os maiores martírios da terra, ou seja, a pior coisa que possa acontecer na face da terra. Imagina a pior desgraça desse mundo, o maior sofrimento que você possa imaginar nesse mundo. Ele fala, é uma doce consolação, se nós compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Então, meus queridos, o sofrimento é inimaginável, eu não tenho palavras para expressar aqui. Então, se estamos passando, sim, por situações difíceis, e às vezes passamos, sim, como falamos na pergunta anterior aqui, são provas e expiações complicadas, mas entendam elas como grandes oportunidades de crescimento, de evolução. Então, tenham fé na providência divina, porque Deus jamais desampara seus filhos. Aproveitem essa oportunidade ali, que nós normalmente chamamos de problemas, chamamos de dificuldades. Não, meus queridos. Olha só. Nós não temos problemas, nós não temos dificuldades. Risquem lá no seu dicionário a palavra problema, a palavra dificuldade. Não temos. Nós temos desafios. Argolem, grifem a palavra desafio. Nós temos desafios a superar todos os dias, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos dá uma nova oportunidade de vencer esses desafios. E nós não estamos desamparados, meus queridos, porque Deus jamais desampara seus filhos. Jesus jamais abandona seus irmãozinhos menores. Os nossos amigos espirituais estão sempre atentos às nossas necessidades, em especial o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda pela Igreja Católica, é um espírito maravilhoso que vem com essa primeira missão de nos ajudar. Olha só esse grupo que aqui se encontra hoje aqui. Façam uma comparação de como que era a vida antes de conhecer a doutrina espírita e de como está hoje. Olha o entendimento que nós já temos, uns mais, outros menos. Mas se esforcem, estudem mais, pratiquem mais, sejam mais gentis. Elevem seus pensamentos. Tudo nesta vida é sintonia, meus queridos. É como um rádio. Ah, quero escutar a música lá de Belo Horizonte, lá no dial do rádio. Não, quero escutar a música de Divinópolis. Quando nós elevamos os nossos pensamentos, nós sintonizamos com os nossos bons amigos espirituais. Quando nós baixamos a nossa guarda, nós baixamos as nossas vibrações. E sintonizamos com esses espíritos desse chamarão comum. E se a coisa estava ruim, fica pior. Então não é essas entidades que nos acompanham, que nos pegam, é nós que baixamos a nossa guarda. Então eleve os pensamentos, apesar de todas as adversidades que estamos passando, ou seja, os nossos problemas e dificuldades, como eu disse, os nossos desafios, tenham fé, orem, se esforcem, evangelho no lar, venham aqui na casa, façam aqui o acolhimento fraterno, tomem o passe, água fluidificada, e tudo vai se ajeitando, tudo vai se ajustando aos poucos. Mas, quando vierem esses pensamentos, respira fundo, porque entidades das mais diversas naturezas também estão ali. Não. Quantas vezes eu conversando com esses espíritos aqui na nossa casa, e eu faço isso, meus queridos, praticamente todos os dias nessa casa, conversando com esses espíritos igualzinho eu estou conversando com vocês aqui agora. Ó. E eles chegam e falam, não, eu vou trazer ele para cá, para o meu lado, que a hora que chegar aqui eu acabo com ele, você vai ver. E outros chegam bravos também. Ah, depois que ele começou a vir aqui, eu não estou conseguindo chegar perto dele mais. Depois que ele começou aquela rezação na casa dele lá, que é o Evangelho no Lar, eu não consigo entrar lá mais. Ah, mas olha, eu fico esperando. Lá de fora, ó, que sai, eu pego ele. Olha só, a gente baixa a guarda. E aí ele vem aqui, ó, né? E aí quantos depois de muito tempo que estão chegando, os espíritos chegam, já não aguenta mais também, porque eles sofrem. Vejam lá no filme Nosso Lar. Quando começa lá naquelas regiões terríveis, regiões umbralinas, o espírito sofrendo daquela forma, não é? Os espíritos sofrem muito. Sofre fome, sofre sede, sofre dores terríveis, machuca. Sofre frio. Estão tão densos, tão próximos da pessoa que é como se tivesse encarnado. Sofrendo aquelas sensações. Mas o ódio é o que os alimenta. Não, eu estou sofrendo por culpa dele. Eu agora quero ligar. E às vezes, nas nossas reuniões mediúnicas, eles xingam a gente. Eles me xingam também. Né? Quando a pessoa está buscando ajuda aqui, a gente começa o processo de auxílio às pessoas. Eles chegam e falam. Ficam bravos, né? Seu magrelo, intrometido. Você está metendo o nariz onde você não é chamado. Que você está ajudando ele? Que você está ajudando ela? Você nem conhece ele. Você nem conhece ela.
né? Seu safado, sem vergonha, ladrão. Você roubou meus escravos, né? Porque ele tem um monte de outros espíritos. E quando você vem aqui nesta casa, você vem acompanhado. Você vem acompanhado e volta sozinho. Vem acompanhado e volta sozinho. E essas entidades que estão te acompanhando ficam por aqui. Porque são retidas aqui não como escravos, não para ser prejudicados, para serem ajudados. E aqui são auxiliados. E aquele que está lá no comando fica bravo com a gente. Mas ele está xingando, a gente está abraçando ele. Ele precisa também de ajuda, de orientação, de amor, de carinho. E é um processo, meus queridos. Não se quebra ali laços de ódio, de rancor, de séculos e séculos, da noite para o dia. É um processo. Nós temos que compreender por que esses espíritos estão nos perseguindo. Eles têm motivo para isso, é claro que não justifica. Jesus veio ensinar a lei do amor e do perdão, mas e se fosse conosco? E se eu chegar lá na sua casa agora, matar todos os seus parentes, todos os seus entes queridos? Esquartejar isso tudo, botar fogo neles, botar fogo na sua casa? Pois, oi, me perdoe, foi mal, senhor. Tá drogado, sabe como é que é? Não, senhor, preocupa não, isso acontece, vamos tomar um café ali. Hã? Será que você vai perdoar na hora? Claro que não. Um dia vai perdoar, mas vai demorar muito tempo. Assim são esses espíritos. Tiveram a vida destruída no passado, a família destruída. Existe uma lei de atração magnética, nada fica sem reconciliação. Hoje nos encontram, nós, numa nova etapa da nossa vida, numa nova reencarnação, mas somos o mesmo espírito, como falamos anteriormente aqui. E começa um processo de vingança, de perseguição. Né? Mas todos são auxiliados no seu devido tempo. Então, suicídio, meus queridos, fora de cogitação. Tem uma palestra minha, da minha autoria, está aí também no YouTube, chama-se Suicídio e Suas Consequências. Depois assistam essa palestra, eu de uma forma bem didática, aqui nós não temos o tempo suficiente, mas de uma forma muito didática a gente coloca lá todas as questões do que acontece com o suicida, no plano espiritual, como nós devemos nos precaver com relação a isso, como devemos ajudar aquelas pessoas que estão próximas a nós também. E aquela outra palestra que eu falei, para que nós estamos passando por situação difícil, que se chama Agradecimento. Assistam ela, que eu acredito que vai ajudar também, tá certo? Existe uma forma certa de orar? Não. A espiritualidade, ela sempre traz para nós que nós não precisamos, primeiro, a gente não precisa de intermediários. Nós não precisamos de rituais. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas eu tenho uma imagem de um santo, seja de orixá, dependendo da corrente religiosa, eu tenho um terço, eu acender uma vela. Isso, como que é visto no Espiritismo? O Espiritismo ele vai trazer que nós temos, né, a partir que a gente vai conhecendo, nós vamos nos esclarecendo, nós vamos nos despindo cada vez mais de rituais. Então, assim, se tem, a gente não vai falar que está errado, mas a gente vai falar que o correto é, a cada dia, nós estarmos mais libertos. Para quê? Para a gente falar com o nosso Pai, nós não precisamos de muitos rodeios, né? Nós não precisamos de muito ritual. É só fechar o olho e conectar. Pronto, direto. Mas nós, em detrimento às vezes da nossa insegurança, da nossa pouca fé, nós ainda necessitamos às vezes nos apegar a pretrechos, a pedirmos por intermediários para falar com Deus por nós, né? Então, se assim ocorrer, mal não tem. Mas a gente já tem que incutir esse pensamento de que nós temos que cada vez mais nos despirmos e ficarmos livres para falar com Deus, aonde quer que estejamos. Porque Ele é nosso Pai. Então Ele nos ouve, de qualquer forma. Então aí às vezes eles até falam assim, diferença de rezar e de orar. Orar é quando você consegue concentrar e falar com Deus, rezar. Eu tenho que, às vezes as pessoas ficam pensando que ficar balbuciando, repetindo, ou falando muitas palavras bonitas, né, numa oração, que isso vai ter mais força e que Deus vai ficar mais feliz e vai ouvir, não é? Parece que é isso. E não é. O que vale é o sentimento, é a sinceridade ali. Tem uma passagem que eles trazem que
Ainda à época da escravidão, tinha um mosteiro onde vários religiosos estavam lá reclusos, e tinha um escravo, um negro, que ele ficava só nos bastidores ali, e que ele não tinha permissão de acompanhar as orações, as missas, mas ele ficava lá atrás ouvindo, e ele ficava ali, não sabia ler, escrever, mas ele ficava ali toda vez que falava de uma oração, que era para fechar os olhos, para concentrar, ele fazia com tanta verdade, com tanto sentimento, muito mais do que aqueles que estavam ali imbuídos em vestes bonitas, né, em títulos, ali em orações, em palavras rebuscadas, lendo em latim ou em outras línguas, porque aí eu acho que Deus gosta mais ainda, né, se você lê numa língua difícil, diferente. E aí um dia esse mosteiro ele foi invadido pelos bárbaros, né? Os bárbaros tinham as crenças deles e para eles não importava nada a fé ou a religião daqueles ali. E eles dominaram o mosteiro e no salão principal fizeram com que todos os religiosos ficassem ajoelhados. E até os escravos também trouxeram para o salão e deixaram lá, porque eles iam decapitar todos. Neste momento, esse escravo, ele ajoelhou e ele, com um sentimento tão grande, ele fechou os olhos e só falou assim: ó Pai, me salva. Foi o único que não perdeu a cabeça. Todos foram decapitados. E ele lá no meio, parece que sobre ele desceu um campo de invisibilidade, que eles não fizeram nada com ele, não mataram ele. Então assim, se a fé, e se Deus ouvir, fosse relacionada às suas vestes, a falas bonitas, rebuscadas e difíceis, esse caso traz para nós que não é bem assim. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes a boca está cheia do que o coração está vazio. Não é? E a melhor oração, para mim, é aquela que ocorre pelos gestos, pelos atos. Porque tem muita gente que fala bonito, mas não tem a coragem de servir um prato de sopa para alguém que pede. Então, a melhor oração é essa, são os gestos e o sentimento direto. Então, se existe uma certa de orar, é com a sinceridade, é o sentimento de coração. Que aí você pode falar só: ó Pai, me protege, que pronto, né? Valeu, que muito rosário, muita coisa aí que tem que ficar lá repetindo. Muito bem, meus queridos, infelizmente nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer aí a presença de todos vocês, ao nosso querido amigo Richard por estar aqui. Desejar a todos aí uma excelente palestra daqui a pouquinho e também aí retorno aos seus lares aí. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço e muita paz.